Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Você sabe, estamos em todas as parabólicas pelo país, também pela TV NET, TV Claro e outras TVs por assinatura, mas NET Claro no canal 190, pelo YouTube, Facebook, e você acompanha no Mato Grosso do Sul a partir de agora, linkado Agricultura BR na TV Imaculada Conceição. Uma boa tarde a todos. E fique de olho nas atrações de hoje, porque eu volto a falar da alta do boi gordo que dispara em todo o país. Vamos alcançando números e vamos mostrando o que tem acontecido com o valor da arroba em todo o país, trazendo 2, 3 praças por dia aqui na edição do Agricultura BR. Você vai ver como é que está o avanço da semeadura da soja em todo o Brasil. São números que você acompanha diretamente aqui no Agricultura BR. Tem o setor florestal, você vai ficar de olho nas tecnologias e como é que está o desenvolvimento do setor. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais para você a partir de agora. Bom, eu vou começar o programa falando a respeito mesmo da arroba do gado gordo, da arroba do boi. E olha, as últimas semanas eu tenho trazido aqui os números, feito as comparações, e o fato é que nós temos um resultado muito impressionante com os valores, principalmente o desempenho nos últimos 30 dias. A alta é forte, a alta é muito consistente em relação ao que vem acontecendo com os valores praticados entre a pecuária brasileira, entre os segmentos ou elos de produção. Um dos números que nós destacamos é, por exemplo, que nós temos aí uma elevação para a arroba de boi que vai variando entre 25% até 30%, chegando até essa alta em 30 dias. É como se estivesse aumentando um ponto percentual ao dia os valores negociados com a arroba do gado gordo. Os números que eu vou destacar hoje são para o Mato Grosso do Sul e São Paulo. São Paulo, dessa vez, eu trago a Praça de Barretos, tradicional praça, né, de abates do país, e você acompanha comigo o que vem acontecendo nos últimos 30 dias com os valores. Olha só, em 18 de outubro, R$ 162,50, arroba do boi gordo, de acordo com os dados apurados pela Scott Consultoria. Em 23 de outubro, chegou a R$ 164,50. No dia 28 do mês passado, R$ 165,50, arroba. 4 de novembro alcançou R$ 168,50, 11 de novembro R$ 178,50 e nesse último dia 18 de novembro alcançou R$ 192,00 o valor da arroba do gado gordo, do boi gordo em Barretos. Você vê aqui uma alta muito forte, essa alta chegou a R$ 29,00, falando em valores, R$ 29,50 nos últimos 30 dias. E eu falo agora a respeito do Mato Grosso do Sul, outra praça tradicional de abates, Campo Grande, onde está a maior planta frigorífica do mundo. Vamos saber então como é que tem sido o desempenho dos valores da arroba durante os últimos 30 dias. Em 18 de outubro, R$ 154,50. No dia 23, vinha para R$ 155,00 a arroba. No dia 28 do mês passado, R$ 157,50. Para entrar o mês, no dia 4 de novembro, a R$ 159,50. No dia 11, tinha R$ 165,50 o valor da arroba, sobe R$ 11,00 entre o dia 11 e o dia 18, chegando agora a R$ 176,50 o valor da arroba do gado gordo, do boi gordo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Portanto, aí mais 2 praças, Barretos em São Paulo, Campo Grande MS, trazendo altas muito efetivas para o boi gordo. O destaque agora é para plantio de soja. Vamos falar da oleaginosa, porque a semeadura atingiu 67% em média em todo o Brasil até a última quinta-feira, dia 14 de novembro, de acordo com a consultoria AG Rural.
Um dos motivos dessa maior elevação é no Mato Grosso, que teve uma disparada para o cultivo. Ainda assim, de acordo com a consultoria, há atrasos quando comparado ao ano passado, no mesmo período, e também a média dos últimos 5 anos. Vamos para a tela aqui, você tem os dados, os números em relação ao que vem acontecendo com o cultivo da soja em todo o Brasil. Você vê aqui 67% até o último dia 14 de novembro de 2019, 14 de novembro do ano passado eram 82%, e a média dos últimos 5 anos é de 70%, portanto ali atraso de 2 pontos percentuais. Eu dizia que o que vem motivando essa velocidade maior em relação à semeadura da soja é o estado do Mato Grosso. Por lá no Mato Grosso vem da seguinte maneira, Paraná também, que é o segundo maior produtor, olha só, Mato Grosso praticamente concluso, chegando a 97% até o dia 14 de novembro, esses números são da AG Rural. Até quinta-feira vinha trazendo esse sentido, tinha pancadas de chuva que vem garantindo boas condições de desenvolvimento das lavouras em praticamente todo o Mato Grosso. Algumas áreas isoladas devem ser colhidas já depois do Natal, mas a maior parte da colheita do estado deve começar mesmo a partir de meados de janeiro. Já com mais chuvas na semana passada, o plantio também avançou bem no Paraná, cuja área da soja chegou a 85%, daí os 2 principais estados produtores de soja do país. Por aqui eu sigo falando de soja, agora vamos acompanhar o que vem acontecendo no mercado. Olha, podemos dizer que Chicago aparentemente não acontece nada, né? O mercado está esperando informação, está esperando notícia, e isso tem, de certo modo, frustrado os investidores, os operadores de mercado. Havia uma expectativa muito forte, muito alta, e que na sexta-feira, depois da fala de um secretário norte-americano de que teria uma conversa melhor com os chineses ao final do dia, isso até trouxe alguma agitação para o mercado, mas nada que se confirme. O que nós temos é China seguindo comprando soja dos Estados Unidos, tentando remontar o seu estoque, mas falando a respeito de um acordo comercial entre norte-americanos e chineses, esquece, não tem nada à vista. E aí o mercado fica na espera, os investidores aguardam, os operadores de mercado aguardam também, não tem realmente nada acontecendo. Por isso nós temos hoje a soja na Bolsa de Chicago recuando um pouco, você vê aqui um recuo que fica em torno de 0,3% no momento. Posição de janeiro vem com 9 dólares 15 centes mais 4 bushel, é a posição de maior liquidez. Março, 9 dólares 28 centes por bushel, maio, 9 dólares 39 centes mais 6 e julho também 9 dólares 39 centes mais 6, de acordo com os dados aqui que nós vamos trazendo ao vivo, direto da Bolsa de Chicago, para você acompanhar algumas das questões que influenciam diretamente o fechamento do preço aí do seu produto. Um outro elemento é o dólar. E o dólar comercial, ele vem sendo alvo aí principalmente de elevações, né? Nós tivemos consistentes elevações nos últimos períodos. A pesquisa Focus do Banco Central continua apostando no final de ano com o dólar a R$4. Está ficando difícil acreditar, porque o dólar vai mantendo um patamar acima de 4,16, acima de 4,17. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Nós temos a moeda norte-americana em 4,18. R$4,18 mais 5 vem estável, com ligeiro recuo de 0,2% para a moeda norte-americana, é o que nós temos aqui em torno dos valores negociados com dólar. Essa moeda norte-americana, a 4,18, é claro que fortalece os valores dos produtos de exportação do Brasil quando convertidos em reais. Quando eu falo especificamente de soja, também tenho que lembrar os prêmios pagos pelos importadores. E no curto prazo vem aí com 90 pontos, o que não é nada mal para o período. E com isso, soja nos portos, depois de um final de semana prolongado, já que foi feriado no Brasil na sexta-feira, nós temos soja em bons patamares, R$
R$ 91,00 a saca de 60 quilos, tanto em Santos quanto em Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, destaques que você acompanha aqui no Agricultura BR diariamente para saber como é que está operando esse importante mercado. E alô, produtor de soja! Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, o plantio do refúgio. O refúgio é uma prática que ajuda a proteger o potencial produtivo de sua lavoura. E olha só, eu também quero apresentar a vocês o Clube do Refúgio, um programa em que você aprende mais sobre boas práticas agronômicas e concorre a prêmios. Agora, na missão 4, os agricultores podem concorrer a uma colheitadeira e os vendedores a 2 montanas. Acesse clubedorefugio.com.br para saber mais como participar. E a seguir no Agricultura BR eu falo a respeito do mercado do milho, vamos saber como vem a operação no cenário internacional. Olha, nós já sabemos que tivemos confirmações de vendas de milho norte-americano, vamos saber como é que Chicago reage a esse aspecto. Preços vêm em alta nos portos, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. E ainda hoje, a polêmica da elevação de tributos para produtores rurais em Mato Grosso do Sul em destaque no Agricultura BR, que volta já. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do milho. E eu começo trazendo os destaques do cereal, falando um pouco a respeito de como é que vem a operação nos portos brasileiros. E vai mantendo o patamar de R$ 40,00 para o milho exportado pelo país. Hoje, lembrando que tem números da Secretaria de Comércio Exterior mostrando o volume de exportação parcial. Temos aqui portos de Santos e Paranaguá com R$ 40,00 a saca de 60 quilos do milho. Trazidos aqui os dados, a apuração da Grãos Corretora. Um grande abraço para o pessoal da Grãos, que traz diariamente aqui os valores para milho nos portos e também em outras praças do Brasil. Hoje mais cedo nós tivemos, nesta segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano informando vendas avulsas de milho dos norte-americanos, chegando a um volume aí de pouco mais de 130 mil toneladas. Você acompanha os dados na tela comigo, porque o Departamento de Agricultura norte-americano informou 132 mil toneladas para entrega nesta safra 2019-2020 a destinos não declarados. São os números apresentados pelo departamento na manhã desta segunda-feira. Vamos saber agora como é que vem o milho, o cenário internacional, é milho em Chicago, mostrando um pouco da realidade norte-americana. Nós temos aqui milho agora vai perdendo quase 1% neste momento, as posições de curto prazo. Dezembro vem com negócios a $3,68 mais 2 por bushel. Março, $3,77 mais 6. Maio, $3,83 mais 4. E julho, $3,89 por bushel. São os negócios que destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial ainda hoje. Eu falo a respeito desta situação de elevação de impostos
para produtores rurais, tributos no estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos trazer o entendimento do governador do Mato Grosso do Sul a respeito do porquê que ele levou a pauta, né, porquê que ele levou os impostos dos produtores, e também o entendimento da AproSoja de Mato Grosso do Sul sobre a questão. É ao vivo, você acompanha aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo e antes de sair para o intervalo você vai ter uma dica muito boa, principalmente para quem é produtor rural, pecuarista, de como que você pode ter uma mini ração aí na sua propriedade. Eu volto já. E Mato Grosso do Sul sediou o segundo encontro de comunicação para o setor florestal. Durante o evento foram discutidas estratégias, também questões ligadas ao setor. Quem esteve lá e nos conta um pouco dessa história é o repórter José Cunha. Com o objetivo de promover a troca de informações entre os diversos segmentos da imprensa e representantes do agronegócio, o evento voltado para os profissionais da comunicação destacou o crescimento e o saldo positivo que a produção de eucaliptos tem trazido para a economia de Mato Grosso do Sul. Depois do Plano Estadual de Florestas, o setor cresceu de uma forma organizada e de uma forma sistemática, né? A gente saiu na 5ª posição de produção de eucalipto para a 2ª posição, alcançando agora em 2018, né, em torno de 1 milhão de hectares, chegando a 1,1 milhão em 2019. Então isso mostra que o setor florestal ele se organizou, né, ele viu as possibilidades, ele viu as oportunidades de crescer, atraiu investimentos e gerou esse crescimento sustentado, né, que a gente vê hoje representado em grandes consumidores de florestas plantadas, através da exportação de celulose, né, através do silvipastoril, que começa a ganhar espaço também. Então tudo isso é o reflexo de um setor que se organizou e soube crescer dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Com mais de 1 milhão de hectares de florestas plantadas, o estado é hoje um dos principais produtores do país, com destaque na produção e exportação de celulose, gerando empregos, renda e atraindo a abertura de novas empresas. Foi feita uma série de estudos para mostrar a viabilidade de Mato Grosso do Sul para o cultivo florestal, a questão de aptidão do solo, relevo, clima, estradas, hidrovias, e tudo isso favoreceu a atração de investimentos. Isso se materializou inicialmente numa fábrica de celulose, depois numa 2ª fábrica, depois na expansão da 1ª fábrica, a atração de uma fábrica de MDF. Como parte da programação do evento, visitamos também uma das maiores indústrias de papel celulose do mundo. Entre os meses de julho e setembro de 2019, a fábrica produziu 472 mil toneladas da matéria-prima. Cerca de 90% desse volume vai para exportação. De janeiro a setembro de 2019, as exportações de produtos florestais corresponderam a cerca de 41% do total exportado por Mato Grosso do Sul, seguido pelo complexo soja, carne e milho. E adivinhem quem é o maior parceiro comercial do estado nesse segmento? Acertou se você pensou na China. O país consome mais de 50% de toda a matéria-prima que é produzida aqui. Para o diretor da Reflora MS, Dito Mário, a desoneração da licença ambiental e a criação do plano foram os fatores fundamentais para que o estado chegasse ao patamar em que está hoje. Mas, segundo ele, existem ainda alguns desafios a serem superados para que haja um perfeito equilíbrio entre as bases florestal e industrial. As rodovias. Você está vendo hoje, você veio de Campo Grande para cá, você viu que está começando a ficar cada vez mais engargalada por causa do fluxo. Tem muitos caminhões. Se nós tivermos outras empresas, como é que não vamos estar trabalhando nisso? Então é fundamental que tenhamos rodovias capacitadas, porque senão você pode estar prejudicando o usuário, né, que não tem nada a ver com o setor, mas tem que transitar por aqui, né? As estradas vicinais. Hoje, praticamente, quem faz as estradas são as empresas que tem que ir lá buscar. E agora vem outros impostos sobre as estradas rurais. Então, eu acho que isto é muito difícil. A parte de pragas e doenças, 1 milhão e 100 mil hectares, você vai ter muito mais praga, você vai ter que trabalhar muito mais, né? Controlar muito mais, então aumenta custo. Nós estamos trabalhando com a área de inimigos naturais para ver, junto com a Universidade da Grande Dourados, enfim, nós estamos tentando fazer com que a competitividade nossa fique cada vez melhor, e para isso nós temos que cuidar desses aspectos. De Três Lagoas, Mato Grosso do Sul,
José Cunha. Vou mudar de assunto agora, faço uma abordagem agora internacional. Lembra quando aqui no Agricultura BR, já há vários meses, eu falava a respeito do subsídio que o governo norte-americano daria aos seus produtores rurais por conta das perdas causadas pelo conflito comercial entre China e Estados Unidos? Pois é, esse subsídio foi dividido em algumas parcelas, 3, se eu não estiver enganado, e agora vai sair mais uma dessas parcelas para os produtores norte-americanos, e é sobre este assunto que eu converso com Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo na tela. Está lá em São Paulo, mas já está comigo aqui, está conosco na Agricultura BR. Pulga, produtor norte-americano foi prejudicado, mas em relação aos valores, à questão da manutenção do negócio, como tem esse subsídio, permanece praticamente a mesma coisa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já informava na sexta-feira, quando era feriado aqui no Brasil, que começará a fazer a segunda rodada de pagamentos de ajuda comercial aos agricultores. E isso vai ocorrer a partir desta semana, viu, Fabiano? Os pagamentos são a segunda parte desse pacote de 16 bilhões de dólares, que foi anunciado já em maio, no primeiro semestre, né? Isso para compensar os agricultores dos prejuízos causados pela guerra comercial Estados Unidos e China. A China impôs tarifas sobre os principais produtos de exportação dos Estados Unidos, produtos agrícolas, incluindo soja e carne de porco, isso já ocorreu no ano passado, depois que o governo dos Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, também cobrou impostos sobre produtos chineses. Resumindo, produtor norte-americano ficou em dificuldade. Agora os agricultores receberão outros 25% do pagamento prometido, já receberam 50% na primeira rodada agora em 2019, é o que informava o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, num documento distribuído já na última sexta-feira. Agora, as inscrições para esses pagamentos ocorrerão até o dia 6 de dezembro agora, é o que afirmava o comunicado. Se as condições justificarem, a terceira parcela será feita já em janeiro do próximo ano. Portanto, o governo americano já deve não só pagar rapidamente o que está prometendo agora, mas outros 25%, seria a terceira parcela, já em janeiro. Os Estados Unidos e a China tentam negociar um acordo comercial, como se sabe, uma primeira fase aí para acabar com as tensões, mas não está claro quando será finalizado esse acordo. Agora, é importante notar que toda essa remuneração, esse subsídio, é relativo a 2018. Já há um movimento nos Estados Unidos pedindo que o governo também ajude nos prejuízos causados em 2019, né? Bom, um grupo de democratas do Senado americano criticou já no início dessa semana esse programa numa carta ao Departamento de Agricultura do governo americano, dizendo que os pagamentos favorecem injustamente os agricultores do Sul sobre os produtores do meio oeste. Resumindo, já há uma discussão lá se esse subsídio tem distribuição correta ou não. De qualquer maneira, produtor americano vai receber pelos prejuízos causados por essa guerra comercial. Portanto, ele não sofrerá tanto como a princípio se imaginava, em função daquelas retaliações da China com produtos agropecuários norte-americanos. A China, sim, ressente um pouco, lógico, né, toda a taxação de seus produtos que entram nos Estados Unidos. Portanto, para os produtores norte-americanos, a situação fica um pouco mais leve do que a princípio se imaginava. É isso, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR segue, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco, o Agricultura BR traz o posicionamento sobre esse chamado Fundersul. O governo do Mato Grosso do Sul elevou na última semana, na última quarta-feira, os tributos para produtores rurais do estado, entre outras coisas. Você vai ver que o governador do estado vai se explicar aqui no Agricultura BR, e você vai ter também ao vivo o posicionamento da AproSoja do estado daqui a pouco no Agricultura BR. Mas antes de sair para o intervalo, você vai saber de coisa boa, tá? Vamos para o intervalo agora, mas antes você vai saber a respeito de uma iniciativa inédita, muito importante para o produtor rural e que garante qualidade e bons negócios. Eu estou falando do Canal do Boi Fazendas, que você conhece agora.
O canal do Boi Fazendas traz agora uma oportunidade única. Preste atenção. Lindíssima fazenda bem próxima a Campo Grande, distante apenas 29 quilômetros da área urbana, com acesso fácil pela rodovia BR-163, na saída para Cuiabá. Próxima a shopping, atacadistas, revenda de máquinas e implementos agrícolas, além de lojas agropecuárias. Estrada com acesso transitável o ano todo. São 1.750 hectares separados em 24 divisões com cercas novas. Para projetos pecuários, a propriedade está adaptada para cria, recria e engorda, e ainda para futuro confinamento. Toda formada em pastos diversificado em cultivares de braquiária. Riquíssima em águas, a sede possui piscina cinematográfica. A casa principal é superestruturada para conforto da sua família e amigos. Possui casas de empregados, galpão para maquinários, mangueiro completo, com tronco e balança. O terreno permite excelente mecanização para projetos agrícolas. O solo é apto para plantio de soja na safra de verão. Aproveite mais essa oportunidade do canal do Boi Fazendas. Mais informações dessa e de outras fazendas, visite o site www.sba1.com/fazendas ou pelos telefones 67 98425 2044, 981 11 6336 e 3028 6101. Vou falar de um assunto sério por aqui agora. E você, produtor rural, que não está no estado do Mato Grosso do Sul, mas no Mato Grosso já aconteceu coisa semelhante. E agora, no Mato Grosso do Sul também, fique de olho, porque isso pode vir a ocorrer em outros estados e impactar diretamente no seu negócio. Na última semana, na última quarta-feira, foi apreciado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um projeto do governo do estado que dizia aumentar a tributação sobre um imposto chamado Fundersul. O Fundersul é um imposto que fica com parte daquilo que o produtor rural trabalha, para ser aplicado em melhorias, em estradas, em pontes, em infraestrutura e logística para os produtores rurais de maneira geral. Esses tributos aumentaram pela votação na Assembleia Legislativa por 15 votos a favor, 5 contras e uma abstenção. Alguém que não foi votar. Então, tivemos 15 votos a favor para se elevar esse imposto para quem trabalha, quem gera emprego, quem gera trabalho e renda no Mato Grosso do Sul, de acordo com a decisão do projeto do governo do estado e depois da aprovação da Assembleia Legislativa. E aí nós trouxemos aqui uma cobertura sensacional feita pelo repórter Vinícius Souza, que esteve na Assembleia Legislativa, trouxe ao vivo as informações da Agricultura BR, assim que teve a votação. E aí a nossa equipe quis saber, a opinião do governador do estado a respeito deste assunto que você acompanha agora. Primeiro, a gente entende a reação contrária dos produtores. Inclusive, eu sou produtor. Não gostaria também de ter que pagar algo mais de tributos. A questão é necessidade. Quando nós falamos nessa expansão de área plantada, você tem por trás uma demanda de infraestrutura que é gigante. E o Estado, com as pernas próprias, não teria condições de atender essa demanda até do setor produtivo. Eu quero só desconstruir um pouco as inverdades. Metade do Fundersul é pago pelo setor produtivo, metade é recurso do governo do estado, através do ICMS do combustível que a gente coloca no fundo. Então, nós estamos meio a meio. Metade é recurso dos produtores de soja, de milho, de algodão, de cana, de madeira e da pecuária. E esses recursos nós temos um planejamento para os próximos 3 anos. O estado demanda uma pavimentação aí de quase 1.000 quilômetros de rodovias novas, que nós vamos executar. 700 quilômetros de recapeamento das rodovias existentes para melhorar a condição de trafegabilidade, que nós vamos executar. 130 novas pontes de concreto. Só para ter uma ideia,
desconstruindo a imagem que falam, aqueles que falam sem conhecimento, no primeiro mandato nós construímos mais de 100 pontes de concreto em 4 anos. É mais do que tudo que foi construído em 40 anos no Estado. E construímos, entregamos ao setor produtivo. E agora nós temos essa demanda. E essa demanda, se a gente ficar esperando, ela muitas vezes vai prejudicar até o próprio setor. Eu dou um exemplo. Para fazer o acesso aos portos lá de Porto Murtinho, que nós já temos um terminal quase pronto, 2 em construção, então nós teremos 3 novos terminais portuários em Murtinho. Só para fazer o acesso ao porto, o Estado vai ter que gastar 28 milhões de reais. Então você precisa ter recurso para acompanhar o desenvolvimento. Eu entendo, respeito aqueles que xingam minha mãe, xingam o governador, xingam todo mundo, mas tem hora que você tem que ter coragem de enfrentar isso. Achamos que esse setor, que tem uma larga desoneração fiscal, poderia contribuir um pouquinho mais para a gente poder fazer essa demanda. Então, o governador do Mato Grosso do Sul tentando explicar o aumento do tributo. Esse é o fato, está tentando explicar o tributo. Ele é produtor rural, o Reinaldo Zambuja explicou aí o porquê, o motivo dessa situação de um tributo mais alto, mas o fato é que o Mato Grosso do Sul é um estado basicamente agropecuário e que quem gera trabalho e renda no estado são esses produtores rurais, que tiveram uma oneração maior. De certo modo, e qualquer um que sabe fazer contas mínimas sabe que isso vai impactar na vida da população de uma maneira geral. É por isso que nós vamos conversar agora com o Vinícius Souza. Vinícius Souza está com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Vinícius, você participou dessa cobertura de uma maneira muito completa, esteve em todos os lugares. É algo que está deixando não só o produtor rural preocupado, mas a população inteira. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É justamente isso, porque essa decisão afeta toda a cadeia produtiva, desde o início, lá do produtor rural que está plantando, que está produzindo no campo, até o consumidor final que está na ponta de cá e vai fazer o consumo dos alimentos que estão sendo produzidos, de tudo que é produzido pelo setor do agronegócio. Isso sim gera impactos e, como você disse, o Mato Grosso do Sul é um estado aí que vive praticamente da produção agropecuária. Só para a gente contextualizar um pouco, esse foi um projeto de lei apresentado pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul, que aumentava, que tinha a proposta de aumentar esses impostos, e impostos esses que foram aprovados aí nessa última semana. Na quarta-feira nós estivemos acompanhando. A partir de fevereiro de 2020 já deve entrar em vigor aí essa aprovação para os produtores. E os produtores rurais ficaram muito insatisfeitos com essa votação por meio do Fundersul, que é o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul. Esse aumento propunha aí um aumento de 30% a alíquota do ICMS da gasolina e 20% sobre o etanol. Como você bem disse, nós conversamos no sábado com o governador Reinaldo Zambuja, ouvimos do lado dele o que ele tinha para dizer, e ele começa dizendo que realmente ninguém gosta desses aumentos, mas que seria necessário aí para a construção de pontes, né, para recapeamento de 700 quilômetros e também para pavimentação de 1.000 quilômetros de estrada aqui no Mato Grosso do Sul. Eu vim até a ProSoja para a gente conversar com o André Dobacho, que está aqui do meu lado, sobre esse assunto, porque a gente sabe que os impactos são muitos. André, eu quero agradecer a sua participação. Eu começo te perguntando o seguinte: como que o setor hoje está enxergando essa decisão, não só do governo do estado do Mato Grosso do Sul, mas também por parte dos deputados? Foram 15 votos a favor contra 5 votos contra a aprovação do Fundersul. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Vinícius, em primeiro lugar, vale a gente sempre salientar que o setor produtivo ele não pode ser a favor de nenhum tipo de incremento de imposto. Nós já sabemos que a gente contribui, a gente faz as contribuições devidas e o setor produtivo não pode ser onerado ainda mais em seu custo de produção, pagando aí um imposto a maior. Vale também destacar, em relação aos deputados, que nós preparamos um estudo para todos eles e a FamaSul, junto com todas as associações, a ProSoja, a Associação de Pecuaristas e todas as outras instituições que representam o agro no Mato Grosso do Sul, nós preparamos um documento técnico provando que o aumento da produção, o aumento dos nossos custos de produção,
que geram uma maior produtividade em nossas áreas já seriam suficiente para arrecadar maior recurso junto ao Fundersul com a alíquota antiga. E mesmo assim, mesmo a gente fazendo essa sustentação lá para todos os deputados, apenas 5 que ouviram a nossa posição e se sensibilizaram dando o voto contra o projeto de lei. Agora, os impactos que essa aprovação desse projeto de lei deve trazer para o setor produtivo do agronegócio, já dá para a gente fazer um balanço de como que vai ficar o setor a partir dessa votação? Então, a partir dessa votação, a gente entende que teremos mais um peso no nosso custo de produção, então vai ficar ainda mais difícil produzir, porque a gente vai ter o Fundersul aí impactando não só na cadeia produtiva da pecuária, mas também da agricultura, e como é uma relação fornecedor-cliente, todo mundo sofre, né? A agricultura também impactada com o aumento de Fundersul e ainda o seu cliente lá, a pecuária, também impactado com a cadeia, com o incremento de imposto. Então, isso com certeza é um aumento no custo de produção, o que, num caso de tributo, não reflete em aumento de produtividade, né? Porque uma coisa é você ter um custo de produção aumentado em função de um ativo que você coloca para aumentar a sua produtividade. E quando a gente está falando de imposto, isso não reflete aumento de produtividade. Entendemos que é importante recapear rodovias, construção de pontes e tudo mais, e até por isso vamos cobrar para que esse recurso seja devidamente instalado em rodovias vicinais e no meio agro, como bem disse o governador. Mas somos totalmente contra o incremento de imposto no nosso setor produtivo. Agora, você estava me falando aí sobre esse material que vocês prepararam para os deputados, para que eles conhecessem um pouco mais do setor, soubessem dos gastos, mas a partir de agora, qual as ações que vocês vão tomar, então, para pelo menos tentar amenizar os impactos dessa decisão? Bom, em primeiro lugar, a gente está avaliando toda a legalidade do projeto, a gente não entendeu a celeridade da votação, a gente não entendeu o porquê a gente não pôde ter mais argumentação junto à Casa de Leis, né? Então, preparamos toda a documentação técnica, levamos até os deputados, eles não escutaram a gente, então foi um projeto que veio muito rápido e foi aprovado com uma velocidade muito rápida que a gente realmente foi pego de surpresa. A ideia agora é analisar como vai ficar o setor produtivo em função dessa medida e tentar contrapor com o governo do Estado algumas ações para amenizar o impacto negativo da aprovação desse projeto de lei. André, a classe rural apoiou o governador nas últimas eleições e agora tem esse aumento no tributo. Como que a classe rural se sente nesse momento? Olha, a gente não pode deixar de falar tudo que o governo fez pelo produtor rural. Entretanto, mais uma vez, isso não se paga com um incremento de imposto. Então, a classe rural apoiou, eu apoiei, todos os produtores rurais, acredito que se mobilizaram dentro de uma campanha para esse governo estar onde está. Mas isso daí não tem correlação com uma justificativa para incremento de imposto, incremento de tributo. Nós entendemos que o apoio ao governo do Estado é por tudo que ele tem feito e está disposto a fazer pelo setor. Mas isso não justifica um projeto de incremento de imposto e por isso a gente é contra e estamos dispostos a argumentar e mostrar o porquê nós somos contra. Inclusive com esse material que nós já disponibilizamos, falando de todo o impacto na cadeia produtiva dos últimos 5 anos e também do nosso overview para os próximos 5 anos. Então a gente mostra claramente que com as mesmas alíquotas de Fundersul, a gente poderia incrementar a arrecadação pura e simplesmente trabalhando como a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos, com incremento de produção, na casa de quase 30% aí no milho, com incremento de áreas para a agricultura, na casa de 6%, onde a gente também percebe aumento no uso de insumo, no uso de combustíveis, que também gera esse Fundersul, e isso daí por si só já seria responsável por uma arrecadação maior a ponto da gente conseguir suprir as novas construções e os investimentos no setor rural.
Tá certo, então, André, eu quero agradecer a sua participação. Eu lembro a você que nós conversamos aqui sobre esse aumento no tributo, né, baseado em cima aí do Fundersul, votação que aconteceu, Fabiano, na semana passada, na quarta-feira. O Canal do Boi esteve presente, fazendo cobertura, acompanhando. Eu estive por lá, vi o anseio dos produtores rurais, principalmente porque queriam entrar na sessão e foram proibidos inicialmente. Depois alguns conseguiram entrar, mesmo assim com muita dificuldade. O setor ficou muito chateado, muito indignado com tudo que aconteceu e nós estamos acompanhando. Ouvimos o governador, o que ele tinha a dizer, disse sobre esse recapeamento aí de 700 quilômetros, a pavimentação de 1.000 quilômetros nas rodovias do estado do Mato Grosso do Sul, a construção de pontes e agora nós aguardamos, né, sobre os impactos do que ainda deve acontecer baseado nessa votação que aconteceu na semana passada, com 15 votos favoráveis ao aumento do Fundersul e 5 votos não favoráveis. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vinícius. Um grande abraço também ao André Dobache. A situação é essa, tá? A Agricultura BR traz as informações, mostra ao produtor rural o que vem acontecendo e principalmente nosso compromisso público de ouvir as duas partes. Por isso fizemos questão de trazer o posicionamento do governador do Mato Grosso do Sul e, claro, estamos trazendo dos produtores e dos seus representantes diariamente aqui na nossa programação. Olha, vou agora trazer para você um destaque muito especial, porque vem aí mais um leilão judicial com uma grande oportunidade para investidores e produtores rurais. Acompanhe.